Nosso Senhor. Amém. Vamos ler uma palavra no livro de João. Livro de João, capítulo 4. Glória a Deus. Glória. 4, versículo 31. João 4, 31. Glória a Deus. O título diz assim: a ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém, meus irmãos? Amém. Eu queria deixar esse versículo 35, a parte B, que diz assim: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que já estão brancas, e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém? Aleluia. Vamos ler também no livro de Marcos, capítulo 11. Glória. Marcos capítulo 11, versículo 2, que diz assim: amém? Amém. E disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazem isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém, meus irmãos? Aleluia. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Estamos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, está terminando as nossas vacações, como diz o argentino, e agradecemos. Estava vindo falando com a Lívia, a maneira que os irmãos amam a obra missionária, é algo constrangedor. Os irmãos que a gente vai ter na nossa congregação, do irmão presbítero Adão, e a gente sente, meus irmãos, o carinho, o amor que os irmãos têm pela obra missionária. E isso, meus irmãos, resulta em bênção para a nossa vida, resulta em bênção para a igreja e também para a cidade, para que não dizer, meus irmãos, para a nação, a forma que os irmãos tratam todos os missionários que vêm aqui. Isso, às vezes as pessoas se perguntam como pode Deus ter abençoado tanto o fulano, a fulano. Meus irmãos, quando nós nos envolvemos com a obra missionária, nós temos essa experiência de
sentirmos o favor de Deus ao nosso respeito, Deus nos favorecendo, Deus nos abençoando, que Deus possa abençoar muitos irmãos, Deus possa abençoar os projetos dos irmãos, Deus possa guardar suas famílias. As perguntas que o pastor Roberto dava uma vez um puxão de orelha dos irmãos argentinos a respeito dos irmãos brasileiros. Os irmãos brasileiros, eles querem abençoar a obra, eles querem dar. Quando vê alguém envolvido com missão, eles querem fazer algo para contribuir e não para sugar o reino de Deus, né? E isso resulta em bênção sobre a nossa nação, né? Isso resulta em bênção e nos deixa também constrangido, né? E incentivado. E lá no meio das lutas, no meio das batalhas que de vez em quando vem, de vez em quando bate a tristeza, bate a saudade, bate a vontade, muitas das vezes, de se botar no rio lá, meus irmãos, atravessar e sair correndo, porque a gente é falho, é ser humano, mas isso resulta em incentivo para a gente continuar, sabendo que aqui tem uma igreja que está no mesmo espírito, mesmo propósito. Porque aqui tem uma igreja, meus irmãos, que está com o coração também na obra missionária. Nosso sentimento realmente é não decepcionar Jesus em primeiro lugar e também os irmãos que têm tido esse empenho para ver a obra de Deus continuar. Os irmãos que têm se envolvido com a obra de Deus, que Deus possa abençoar tremendamente. Os irmãos que não têm se envolvido, meus irmãos, que Deus possa convencer em nome de Jesus para mais e mais fazer a vontade de Deus. Os irmãos sabem, né? A gente está na igreja de El Soberbo, na Argentina, já mais ou menos 1 ano e 4 meses, enviado à igreja lá, pelo que a gente soube que estava acontecendo, né? A igreja lá estava para fechar. Alguém lá botou no coração que não precisava mais ter a igreja de restauração lá, que era para fechar, mas o pastor Elígio, também com os pastores da mesa diretora, os Heróis da Fé, fizeram esse projeto, né, da igreja de Santa Rosa. Então a igreja de Santa Rosa envia as ofertas para os Heróis da Fé, e os Heróis da Fé nos enviam lá então o salário, e nos enviaram para lá, e nós estamos lá teimando com o diabo, né? Não vai deixar fechar, amém? Tinha lá um principado lá, e Deus derrotou ele. Não sei quanto os irmãos tinha, Deus me deu aquela revelação de uma serpente muito grande, maior que a igreja, e a cauda daquela serpente era correntes, várias correntes que acorrentavam as pessoas em casa. Mas enquanto a igreja estava orando e jejuando, Deus me mostrava aquela serpente diminuindo de tamanho. Porque quando a igreja ora e jejua, quando o crente ora e jejua, meus irmãos, Deus fica grandão na nossa vida, e o diabo vai ficando pequenininho. E quando ela ficou pequenininha, nós sentimos a autoridade, a ousadia de expulsar ela, e expulsamos ela. E no domingo a igreja encheu de gente. Ia bem pouquinha gente nos cultos na igreja, e no domingo encheu de gente. E veio uma jovem lá e nos chamou para ir orar na casa da mãe dela. Era no morro, lá, os irmãos que conhecem o bairro Hospital, naquele morrinho. E tem, fomos lá no morro, com os trilhozinhos lá, chegamos lá. Eu acho que nós achamos o ninho da serpente lá, porque estava um monte de gente, tinha 13 pessoas dentro da casa, meus irmãos, e o diabo saía de um e entrava no outro. Saía de um e entrava no outro. Mas Deus foi dando vitória. Deus foi dando vitória, meus irmãos. Como se diz, nós ia ligando o pastor ali, ora por nós, nos aconselhando. Deus foi dando vitória e Deus tem abençoado a igreja. Nós estávamos dando um crescimento quando chegamos, agora com os candidatos a batismo e os que estão para ser recebidos, porque a gente não quer receber sem passar pelo discipulado, porque muitas das vezes a gente recebe a pessoa sem explicar como é que é o ministério, né? E incomoda, complica, porque a pessoa às vezes não tem muita noção de como é que é, mas com os candidatos a batismo e por discipulado, já estamos com 32 membros ou candidato a membro. Almas, meus irmãos, que Jesus libertou, vidas que estavam presas, e que se nós tivéssemos deixado a igreja fechada, naquele bairro só tem a igreja de restauração, nós tínhamos, meus irmãos, talvez entregado aquelas vidas para o inimigo, mas Jesus deu graça, meus irmãos, para a igreja, e a igreja está lá. Estamos como igreja lá, anunciando o Evangelho e dizendo que Deus é poderoso. Deus tem libertado, e Deus falou com nós lá que vai levantar uma juventude. Nós queríamos muito trazer eles aqui, mas a condição lá dos irmãos é bem precária, né? O que ganha mais lá, ganha 90 mil pesos. Mas 90 mil pesos dá
pro real vira 500 reais. A pessoa tem que muitas vezes comer, sustentar a família com 500 reais. Aí fica, às vezes fica complicado de fazer alguma coisa, mas nós não podemos também só olhar para as dificuldades, olhar para a grandeza de Deus. Entendido para os irmãos, a hora de nós investir na Argentina, meus irmãos, é agora, porque nosso dinheiro lá vale muito. Nós viemos para cá com a intenção de vender sorvete ali, picolé, a gente está com as máquinas ali na mãe, mas Deus nos impediu, né? E eu glorifico a Deus porque Deus impediu, meus irmãos, porque nós não queria, talvez meio orgulhoso, não queria pegar a oferta da igreja perto dos irmãos, porque às vezes anda uns por aí, né, pelas igrejas querendo pedir oferta, e sendo mal interpretado, meus irmãos. A gente queria pegar e juntar o dinheiro lá e fazer o que precisa fazer, mas Deus não deixou. E nós obedecemos a Deus, mesmo contrariado, e Deus abriu portas tremendas, meus irmãos. Ontem Deus nos deu uma experiência, um rapaz que passou lá vendendo uns produtos na rua. Eu disse para o irmão André, um som desses eu queria ter lá na cidade na Argentina, porque ele vivia com um som por aí, e o meu som se desmanchou, né, de tanto nós estragou e não deu mais conserto. Eu disse, um som que nem esse. O rapaz parou, eu disse, não tem um som desses para vender, nós vamos comprar um. E ele disse, eu tenho uma em casa, eu comprei um novo. E daí ele disse assim, então vamos negociar. E daí daqui a pouco ele passou lá na frente da mãe, parou lá e disse assim, eu vou te dar esse som. Aleluia. Esse aqui. Glória a Deus. Eu gastei R$2.000 para comprar esse som, mas senti no meu coração de abençoar a obra de Deus, porque já é a última hora da igreja na face da terra. Nós precisamos fazer alguma coisa pela sua aleluia. Eu falo assim, em nome de Jesus Cristo. Deus é o Senhor dessa obra, meus irmãos. Aleluia. Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. O Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória. E sempre, meus irmãos, que nós botar o nosso coração na obra de Deus, Deus não vai deixar faltar nada. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós lemos uma palavra, a obra de Deus, então, como o pastor disse, está na cidade de São Vicente. É uma linda cidade, mais ou menos o tamanho de Santa Rosa, né? Eu vou falar muito, senão o pastor Rodrigo vai chorar, né, agora, mas se o senhor quiser voltar para lá, vamos lá. Meus irmãos, quanto mais, como o pastor Eli disse, quanto mais a gente entra para dentro da Argentina, mais a gente sente o amor de Deus por aquela gente. É um povo simples, irmãos. É claro que sempre deve ter, né, algum que não é simples, mas a grande maioria lá, nós somos um povo simples. Um povo que quando se converte mesmo. Aleluia. E muda de vida. Às vezes pessoas se convertem aí, e a gente fica lutando para ver se muda de vida, sabe alguma coisa. Os irmãos Amadão, o Juarez, o irmão Daniel estavam lá e fizeram uma campanha lá, e uma senhora se converteu no outro dia de manhã, ela com roupa de crente, tirou todos os pendentes dela e foi para o jejum. Aleluia. Às 5 da manhã e foi para o jejum, pessoal. Meu Deus. Junto com a semana da minha feminina. Aleluia. Um povo que está com sede de Deus. Está com sede de Deus, meus irmãos. Aleluia. E se nós buscar Deus, Deus vai fazer uma grande obra. Na cidade de São Vicente, lá então, tem mais ou menos umas 70 e poucos mil habitantes, né? A cidade. E essa igreja lá tinha então se fechado uma viseira. Foi começado a construir, não deu para terminar. O pastor ficou doente e nós estamos então ajudando lá. O pastor nos desafiou para nós ajudar lá. Então estamos reconstruindo a igreja, né? Ou terminando de construir, mas as dificuldades são grandes. Como digo para os irmãos, o preço vale bem pouquinho, né? E não tem luz lá, foi cortada a luz por causa de muito tempo, não tem água. Para fazer as paredes nós pegávamos água do vizinho, que era irmão da igreja, o rapaz que era líder de jovem no passado. Mas nos chamou a atenção que eu falava para os irmãos uma irmã que ficou com o zinco, com o telhado da igreja, porque eles deixaram o material lá e começaram a roubar. O começou a roubar para usar droga. E ela então conversou com o pastor, que era pastor lá, o pastor Tiago, levou e botou na casa dela. Ela foi lá falar para mim. Ela disse: não, aquele telhado lá é da igreja, eu botei lá, mas é da igreja. A hora que os irmãos quiserem, os irmãos vão terminar a igreja, pega o telhado lá. Mas ela falou uma coisa lá nos irmãos que ela disse assim: eu era dessa igreja, eu me converti aqui e eu casei. Meu esposo, eu me converti e regularizei minha situação e casei. Mas quando a igreja fechou, eu não consegui ir para outra igreja. Eu me desviei e meu casamento se desfez. E agora estou separado, estou vivendo sozinho, assim com a situação dela. Mas ela falava, meus irmãos, e olhava para a construção da igreja e suspirava. E ela, parece que ela tinha uma vontade, assim, eu sentia nela uma vontade de cultuar, uma lembrança dos cultos.
ela começou a falar da igreja lá da cidade de 2 de maio, da igreja do 27, aleluia, como que ela estava com um desejo de voltar a fazer a obra de Deus, de voltar, meus irmãos, a estar na casa de Deus, na presença de Deus, e nós estamos lá então lutando para fazer a reconstrução da igreja, né? A Colônia Paraíso também tinha uma igreja que estava fechada, e Deus nos deu uma revelação um dia, nós estávamos orando lá no jejum também, e quando manifestou a glória de Deus assim no jejum, eu vi como que se fosse uma cobra que saiu, como se tivesse espantado, mas uma cobra grossa, tivesse espantado, e ela saiu porta fora da igreja, foi para a banda da rua, para a banda do rio, assim, que visão estranha, uma cobra dentro da igreja, mas lá tinha 2 caixas de som. Eu disse, mas onde essas caixas de som? Daí o irmão disse assim, essas caixas de som é lá da Colônia Paraíso, uma igreja que fechou. Disse, então vamos abrir a Colônia Paraíso, porque o diabo que agiu para fechar a Colônia Paraíso já foi embora. Aleluia! É vontade do diabo, irmãos, que se feche a igreja, não é vontade de Deus. É vontade do diabo que as pessoas saiam da igreja, não é vontade de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados, potestades, as hostes espirituais da maldade. A Bíblia diz, meus irmãos, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A igreja, meus irmãos, que busca Deus tem esse poder. Aleluia! A igreja que está viva, meus irmãos, ela tem que prosperar, ela tem que marchar, ela tem que ir para frente, porque a igreja é um organismo vivo. O crente que está vivo, meus irmãos, aleluia, ele precisa evoluir espiritualmente, ele precisa ir para frente espiritualmente, meus irmãos, ele precisa ir mais profundo na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, está na obra de Deus, meus irmãos, e Deus tem operado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente dá um relatório, porque muitas vezes a gente vai e começa a falar e não fala tudo o que tem que falar, né? Os irmãos ficam meio por fora, mas está lá, e a associação envia bem certinho, né? Aprendendo, e agradecemos aos irmãos em nome de Jesus, com Adão, que tem feito esse trabalho de incentivar os irmãos, a coleta, e todos os irmãos que têm se envolvido com o departamento de missão. Eu faço um pedido para os irmãos. Eu sei que quando eu falar aqui, a chama vai arder no coração de alguns irmãos. Não deixe o irmão Adão sozinho, meus irmãos, nesse trabalho de fazer os cultos de missão. Vai junto, pega junto, meus irmãos, porque lá do outro lado nós precisamos dos irmãos aqui fazendo esse trabalho. Amém? Glória a Deus. Eu sinto a fúria do inimigo contra a vida do irmão Adão, meus irmãos, contra a vida dos irmãos que se envolvem com a missão, mas a gente está vendo também a glória de Deus e a presença de Deus se manifestando. Aleluia. Os irmãos foram lá na cidade de Alto Verde, lá, e Deus os usou tremendamente. Deus abençoou tremendamente o trabalho lá. Meus irmãos, nós vemos a palavra no livro de João. Sei que os irmãos gostam da palavra, gostam de mensagem bíblica. Irmãos são bíblicos e nos constrange, porque, como a gente disse para os irmãos, lá na cidade de El Soberbo, a grande maioria, uma boa parte dos irmãos não sabe ler, né? E quem sabe ler, lê em portunhol. E aí, em terra de céu, quem tem um olho só já está bem, né? Já está bem. Então lá a gente prega uma mensagem assim que ele dá uns gritos lá, daqui a pouco já começa a chorar, já começamos a pular, correr pelos corredores, e a glória de Deus se manifesta quando Deus quer, né? Mas os irmãos têm conhecimento da Bíblia, são bíblicos, e eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, meus irmãos, conosco nessa noite, porque a gente está acostumado com uma coisa mais simples, né? Talvez um arrozinho com feijão, mas talvez vai vir um pouquinho de sal, mas aguenta, né? Aguenta, porque os irmãos são tão fortes também. Meus irmãos, João, ou seja, essa passagem de João vai falar, meus irmãos, a respeito de Jesus em Samaria, da mulher samaritana. Jesus precisa passar por Samaria, os discípulos estavam juntos, os discípulos foram na cidade comprar comida, Jesus ficou ali pregando para a mulher samaritana, e Jesus estava falando para ela a respeito de uma água que ela não conhecia, e era a presença do Espírito Santo de Deus dentro do coração dela. Essa mulher, meus irmãos, ela tinha uma sede que ela não sabia explicar. Muitas das vezes a pessoa, meus irmãos, tem uma sede, tem uma fome que ela não sabe explicar. Essa fome, essa sede, meus irmãos, é da presença de Deus, é de algo mais de Deus. A pessoa às vezes está ansiosa, né? Tem alguma pessoa que acha que precisa comer, e precisa. Hoje eu estava falando com um senhor, né? Esse senhor, meu pai, ele queria água, ele queria comida. Ele disse assim: tu está com sede de algo diferente, está com sede da presença do Espírito Santo. Peguei para ele, orei para ele, ele parou de pedir água, parou de pedir comida. Ele está lá na cama, né? Ele doente, e ele parou de pedir
ansioso, nós temos que ir na presença de Jesus e lançar sobre ele a nossa ansiedade. E Aleluia. a paz de Deus, que através do Espírito Santo vai encher o nosso coração. A paz que serve todo entendimento, meus irmãos, e Deus vai cuidar de nós. Para mandar a aleluia. Lançar sobre ele a ansiedade, os cuidados, a preocupação, com o dia de amanhã, com o futuro, com os filhos, com os projetos, lança sobre Jesus. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Deus segue no controle, segue no trono. E nós muitas das vezes estamos ansiosos. Os discípulos foram, meus irmãos, comprar comida, Jesus pregando para a mulher. Ela estava com sede da palavra de Deus. Ela estava com sede do Espírito Santo. Ela estava com sede de algo diferente na vida dela. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, e quando eles voltaram, eles trazem comida para Jesus. E pedem para Jesus que Jesus queria comer. Oferecem comida para Jesus. Jesus diz assim: eu tenho uma outra comida para comer. Uma comida eu tenho para comer e vós não conheceis. Irmãos, Jesus preocupado com a salvação daquela mulher. Jesus preocupado com a sede da alma daquela mulher, meus irmãos. E os discípulos preocupados com comida. Os discípulos preocupados com coisas. Meus irmãos, nós vemos Jesus hoje preocupado, meus irmãos, com a salvação das almas. Deus, Ele se interessa que nós tenhamos almas para Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, às vezes nós entender o sentimento do coração de Deus, nós estamos preocupados com coisas. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Se eu vou morar bem? Se eu vou ter uma boa conta no banco? A gente fica, meus irmãos, preocupado com as coisas. E muitas das vezes a gente não entende o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Se nós buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus vai nos acrescentar. Por muito tempo a gente viveu assim, meus irmãos, correndo atrás de coisas, correndo, meus irmãos, atrás de condição, sendo que Deus, meus irmãos, Ele abre porta onde não tem porta. E Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus não vai deixar nós perecer. Às vezes nós estamos tão preocupados, meus irmãos, em abrir a nossa mão para o reino de Deus, para a obra de Deus. As pessoas ficam preocupadas até com os 10% se vai faltar. Fica preocupado, meus irmãos, se vai estragar o carro e não se preocupa com as almas. Não se preocupe em ganhar alma. Se preocupa se vai estragar o carro. Não é para buscar aquela pessoa lá. Vai estragar meu carro. Vai me faltar gasolina. Vai gastar os pneus. E depois de gastar os pneus, a igreja será que vai me dar, meus irmãos? Aleluia. Deus vai dar. Mas eu estou preocupado com aquilo que tem muito mais valor para Deus, meus irmãos, do que qualquer coisa aqui nessa terra, que são almas. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. São 76 trilhões de dólares, meus irmãos. Uma alma salva para Deus, meus irmãos. Aleluia. Acha que Deus vai deixar faltar? Acha que Deus, meus irmãos, é um Deus mesquinho? Às vezes nós podemos ver alguma pessoa mesquinha, mão de vaca, meus irmãos, exploradora, meus irmãos, mas Deus não é explorador. Deus não é mesquinho, Deus não é mão de vaca, meus irmãos. Deus, Ele dá com as mãos dele abertas, estendidas para nos abençoar, para nos dar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Deus quer ungir pessoas aqui nessa noite, meus irmãos. E aleluia, eu já consigo ver azeite descer do céu aqui, aleluia. Não porque eu estou pregando, mas porque o Espírito de Deus está aqui, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer cumprir com as necessidades em glória. Meus irmãos, eu estava no começo desse ano lá na cidade de Deus Soberbo e está tão bom. A gente sempre diz para os irmãos, o treinamento aqui em Santa Rosa foi mais forte do que a guerra lá no Soberbo. Foi com o couro duro lá. Às vezes há umas pauleiras aí, umas dificuldades, mas cheguei lá e estava tão bom, mas parece que daí os irmãos mandando salário e o caminho real vale lá e coisa e tal. Mas que coisa, o missionário depende de Deus. No começo do mês de janeiro, depois de janeiro, nós fizemos uma campanha de janeiro profético, 12 dias de culto, todos os dias, os primeiros 12 dias do ano, os irmãos da Madalena fizeram, estavam abençoados, nós vamos fazer também. Fazer 12 dias de culto. E nesses 12 dias nós estávamos com a igreja sem um fogo, nós estávamos com a igreja sem um reboco, a igreja estava em fase de construção lá. Eu disse assim, mas vamos ver como é que é esse negócio de depender de Deus e ser funcionário, que depende de Deus mesmo. Os irmãos enviaram meu salário, 1.495, eles mandam de lá de Porto Alegre. Eu peguei, caminhei por peso, comprei um fogo para a igreja e botei lá no canto. Comprei um fogo para a igreja e deixei lá. E olha que loucura!
missionário, vamos ver o que vai acontecer. Meus irmãos, foi o mês que eu mais recebi bênção da parte de Deus. Aleluia. Fez um negócio com o carro, me mandou um pix, o outro me devia uma máquina, me pagou. E Deus foi abençoando, meus irmãos. Daqui a pouco Deus tocou da mão do Claudio Miro. O Claudio Miro foi daqui do Brasil, foi lá, ficou 10 dias lá com nós, fez tudo fogo, no capricho, como ele sempre faz, meus irmãos. Aleluia. Deus não deixou faltar nada. Aleluia. Deus não deixa faltar nada, meus irmãos, quando nós nos preocupamos com a obra dele, com o reino dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Os discípulos preocupados com coisa. Muitas das vezes nós perdemos a bênção de Deus. Lembra dos Gideões? Os Gideões, Deus estava para o Gideão, aqueles que descerem, tomar água e botarem a cara na água, deixa eles de lado. Eles não servem para a minha obra, eles não servem para dar vitória, mas aqueles que descerem, pegarem água com a mão e tomarem água com a mão, mas vigiando, com a mão na espada, tomar água com a mão, esses que escolhem e preparam para fazer a obra. Para vencer os inimigos do povo de Israel. O que é isso, meus irmãos? Às vezes nós temos necessidade de tomar água, uma necessidade física, uma necessidade humana. E às vezes, meus irmãos, nós temos necessidade humana, mas aí nós jogamos a nossa cabeça dentro do trabalho. Aí nós jogamos a nossa cabeça, meus irmãos, no nosso projeto humano, meus irmãos, e esquecemos de vigiar. Esquecemos, meus irmãos, de lutar espiritualmente, nos fortalecer espiritualmente. Muitas das vezes nós enfraquecemos, ficamos tudo arruinado, meus irmãos, preocupados somente com as coisas. Aleluia. E Jesus estava preocupado em ganhar alma. Jesus estava preocupado com uma outra comida. Aí Jesus disse para os discípulos, meus irmãos: vocês estão dizendo que há 4 meses até que venha a ser, mas eu vos digo, levanta as vossas olhos e vede as terras que já estão brancas para ser. Os discípulos estavam vendo, meus irmãos, a plantação que estava recém começando. É uma plantação física. E ali há 4 meses, então, eles iam colher aquela plantação física. Mas sabe o que Jesus estava vendo? Aquele samaritano, e a mulher samaritana que foi salva através da pregação de Jesus, ela foi lá e pregou para eles. Ela foi lá e disse: vem ver um que falou tudo que eu estava passando, que eu estava vivendo, um que me deu uma água que eu precisava tomar. Vem ver. E estava vindo aquele samaritano, meus irmãos. Jesus disse para eles: parem de olhar para essa comida, parem de olhar para essa plantaçãozinha aí, e levanta a cabeça de vocês e olha o que está acontecendo. Olha, a seara está branca já. Aleluia. Olha a colheita que está sendo, que eu preciso fazer. Olha as almas que estão aí preparadas já para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus. Deus espera a gestão, levanta a cabeça de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez eu venha trazer uma palavra, meus irmãos essa noite. Aleluia. Deus colocou no nosso coração. Assim, meus irmãos, a gente sempre pergunta se Jesus ganhasse a oportunidade para vir aqui falar uma palavra sobre missão para os irmãos. O que Jesus ia fazer se ele pegasse esse microfone e fosse falar no público? E Deus colocou assim, meus irmãos: levanta a tua cabeça, Jesus precisa de ti. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos cabisbaixos, pensando só nas coisas daqui, e pensando assim: eu vou esperar um tempo para mim fazer a obra de Deus, eu vou esperar um tempo para mim fazer missão, eu vou esperar um tempo para mim voltar para Jesus, eu vou esperar um tempo para mim, eu vou me preparar, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar outra casa e vou voltar para alugar. E nós estamos vendo o tempo, meus irmãos. Nós estamos vendo a Bíblia diz para nós levantarmos a cabeça nos últimos tempos também. As tempestades, a natureza fora de controle, guerra, rumor de guerra, a peste. Tudo isso, meus irmãos, é sinal que Jesus está voltando. Se alguém ainda tem dúvida que nós estamos vivendo no princípio das dores, no princípio das dores, que Jesus falou que quando se intensificassem então as dores, como que de uma mulher que vai ter um parto, as pessoas começassem a intensificar as dores, era sinal de que Jesus estava às portas para voltar a buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, nós não temos muito tempo aqui nessa terra para nós desenvolver. Claro que nós podemos fazer um projeto para o nosso futuro, meus irmãos, mas não de nós se botar só nesse projeto e parar de se envolver nas coisas espirituais. Se projetar. Eu estava meditando com os irmãos lá da cidade de El Soberbo, as pessoas de lá, meus irmãos, se projetaram, trabalharam, fizeram casa, e fizeram um monte de coisa lá, e fizeram cabanha. Agora veio água, meus irmãos. Estava levantando aquelas cabanhas, aquelas casinhas que eles fizeram para alugar, para ganhar dinheiro, levando embora, meus irmãos. Nós estamos vendo, esse dia nós estávamos estudando a questão de
de uma guerra atômica, as consequências de uma guerra atômica, lá no livro do Apocalipse, vê lá para te ver. Aquelas taças da ira de Deus, aquelas trombetas lá, meus irmãos, é semelhante à consequência de uma guerra atômica. E nós estamos ali na iminência de Jesus voltar a buscar a sua igreja. E nós estamos muitas vezes olhando para as coisas da terra, olhando para as coisas daqui, olhando para os nossos problemas, olhando para a nossa dificuldade, olhando para as pessoas. Ontem ou seja, naquilo nós pregávamos lá na cidade de Tucunduva, meus irmãos, a respeito daquele salmista Asaf. O defeito dele, meus irmãos, o erro que ele fez, ele parar de olhar para Deus, parar de olhar para Jesus e olhar para as pessoas, olhar para os outros, olhar para o defeito dos outros, olhar para meus irmãos, para aqueles que faziam coisa errada e estavam prosperando. Ele tirou o olho de Jesus. Então nós tiramos o olho de Jesus, então nós baixamos a nossa cabeça, nós começamos, meus irmãos, a perder, nós começamos a ser derrotados. Nessa noite, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, olha para Jesus, aleluia, olha para Jesus com aquele sentimento de urgência que está no coração de Deus. As almas se perdendo, as almas indo para o inferno, meus irmãos, vidas, como disse o pastor aqui, de cidades que precisam ser evangelizadas, que não tem uma igreja, que não tem um missionário, bairros, meus irmãos, que como o bairro Hospital lá na cidade de El Soberbo, meus irmãos, que não tem uma igreja evangélica. O diabo estava tomando conta lá, disse que era terrível, as brigas, as vendas de droga lá, meus irmãos. E Jesus salvou até o traficante lá do bairro, meus irmãos, porque Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. Mas muitas vezes nós ficamos cabisbaixos, olhando, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, só para os nossos problemas. E nós vamos levantando a nossa cabeça. Tem um disque, um telefone americano, e eles têm lá um disque depressão. E eles, quando tem alguém pensando em se matar, depressivo, eles dizem assim: em primeiro lugar, disca para esse número. E a primeira coisa, meus irmãos, que eles mandam a pessoa fazer, quando a pessoa disca para aquele número, eles dizem assim: ó, levanta a tua cabeça, olha para cima. Diz que quando a pessoa olha para cima, meus irmãos, e ela olha para o céu, ela vê a grandeza de Deus, já muda algo no consciente dela, já muda algo no subconsciente dela. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos olhando só para nossos problemas, nós estamos olhando só para nossas dificuldades. Nós chegamos aqui e sentimos muito forte a presença de Deus, das irmãs cantando aqui. Às vezes nós estamos olhando só para nós, para nossa família, olhando, meus irmãos, só para nossas falhas. Cabisbaixo. Talvez você chegou aqui nessa noite cabisbaixo. Talvez você chegou aqui nessa noite olhando só para a terra. Olha para cima, olha para a grandeza do teu Deus, olha para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Olha para o testemunho das pessoas que estão vencendo, aleluia, e dão testemunho de que Deus abre porta, de que Deus cura, de que Deus faz milagre, de que Deus pode limpar o teu coração, aleluia. Foi um irmão um dia no culto lá, meus irmãos, todo magoado, todo ressentido com isso, com aquilo outro, e Deus te mostrou vindo do céu, meus irmãos, como que um limpador de pó, daqueles que você não passa no móvel para tirar o pó, desceu do céu, meus irmãos, bem pequenininho, porque para Deus, meus irmãos, é tão grande, amargo, o problema, a pedra no coração, aquilo lá veio e fez assim no coração dele. Eu disse assim: irmão, Deus mandou dizer para ti que vai limpar teu coração das mágoas, dos ressentimentos, e Deus vai te levantar a mão, aleluia. E está lá o irmão servindo a Deus, meus irmãos, Deus limpou o coração dele, pediu entrada no ministério, e está lá servindo a Deus, porque para Deus, meus irmãos, limpar o coração magoado, ressentido, é assim, meus irmãos, aleluia. Deus quer limpar teu coração nessa noite, aleluia. Deus quer purificar o teu coração. Muitas das vezes nós precisamos pedir: Jesus, limpa meu coração, purifica meu coração, tira aquilo que está me impedindo de ver a tua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos aquela passagem onde Jesus mandou os discípulos ir lá buscar aquele jumentinho que estava amarrado, que estava preso. Jesus disse assim: vai lá e desamarra ele. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, assim, nós viemos aqui soltar ele, porque Jesus precisa dele. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Uma lição que nós aprendemos com esse jumentinho aqui é tremendo, porque a primeira coisa é nós entender que a glória de tudo que nós fizemos é para Deus, porque ele entrou em Jerusalém, era uma promessa que Deus tinha feito, que Jesus entrar em cima do jumentinho. Ele entrou em Jerusalém, todo mundo ovacionava Jesus, e estendia, e tirava as túnicas, botava nos pés dele, e lançava ali, meus irmãos, aqueles ramos nos pés dele, mas era para Jesus, a glória era para Jesus, a honra era para Jesus, os aplausos eram para Jesus. Meus irmãos, outra lição que nós aprendemos com ele, meus irmãos, que Jesus precisava dele, mesmo ele sendo um animal considerado inferior. Mesmo, meus irmãos, ele mostrando que quando a gente vê os reis andando, os reis andam em cima de cavalo, andam em cima de jumento, mas não em cima de jumento,
anda em cima, meus irmãos, de camelo, mas não em cima do instrumento. Mas mesmo, meus irmãos, ele sendo considerado um animal inferior, Jesus precisava dele. Jesus tinha feito uma promessa para a vida dele. Muitas das vezes as pessoas olham para nós, meus irmãos, e dizem assim, mas lá no fundo de uma vila, não tem qualidade, não tem qualificação, é muito bravo, muito manso, muito devagar, não tem muito conhecimento, e pensa assim, meus irmãos, que a gente às vezes deixa isso entrar no nosso coração, e deixa o nosso coração encher disso, meus irmãos. Mas mesmo nós tendo todas essas más qualidades, aleluia, Jesus um dia apontou para nós e disse, eu preciso de ti, eu preciso de ti, meu filho, eu preciso de ti, minha filha, aleluia. Algo tu pode fazer, meu irmão, algo tu pode fazer, minha irmã, no reino de Deus, aleluia. Mesmo não sendo alguém nobre na sociedade, tu pode fazer. Até a Bíblia diz que não são muitos os nobres que são chamados, aleluia, não são muitos os cheios de conhecimento que são chamados. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo, as coisasvis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aleluia. Glória a Jesus. Isso que eu vou falar tem um endereço certo nessa noite, aleluia. Talvez não tenha se sentido tão pequeno, tão desprezado dentro dessa casa de oração, ou dentro do reino de Deus, aleluia. Tu pensa assim, eu não tenho futuro, mas se tu deixar Jesus subir em cima de ti, se tu deixar Jesus dominar tua vida, governar tua vida, aleluia, ele faz coisas extraordinárias, aleluia. Ele cumpre as promessas que ele faz. Ele quer entrar em cima de ti em outras ações, aleluia. Ele quer entrar em cima de ti em outros bairros, em vidas, em casas, aleluia, que precisam ser transformadas, aleluia, por alguém simples. Louvado seja Deus, Deus faz isso, meus irmãos. Alguém talvez sem muito conhecimento, aleluia, sem muita qualidade, que beleza, que tem um jumento, meus irmãos, aleluia. Mas Deus faz isso. Deus pega o menor da casa muitas das vezes, Deus pega o mais desprezado da casa muitas das vezes, aleluia, para que o nome dele seja glorificado, para colocar a unção dele, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus precisa de ti, aleluia. Glória a Jesus. Não tinha muito valor o jumentinho, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ele tinha, ninguém ainda tinha montado nele, aleluia. Ele era chuco, ele era normal domado, ou não tinha sido domado ainda. E Jesus às vezes pega a pessoa assim, meus irmãos, pega a pessoa às vezes meio nervosa, meio personalidade forte. Mas quando Jesus monta em cima de nós, lembra quando ele disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Aí nós viemos para Jesus, meus irmãos, ele nos alivia, ele nos coloca sobre ele o seu jugo, e ele nos ensina a ser manso e humilde de coração. Aleluia. Louvado seja Deus, nós deixar Jesus nos governar. Às vezes nós queremos ser aliviados por Jesus, mas nós não queremos tomar o jugo de Jesus. Às vezes nós queremos ser aliviados por Jesus, mas nós não queremos, meus irmãos, aprender com Jesus. E Jesus diz assim, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele jumentinho, meus irmãos, estava preso, estava aprisionado. A Bíblia diz ali que ele estava preso fora da cidade e entre dois caminhos ali. Aleluia. Ele estava, meus irmãos, alguém foi lá e prendeu ele fora da cidade, tão pouco valor que ele tinha, ele estava preso fora da cidade. Mas Jesus mandou os discípulos, vai lá, solta ele, e se alguém perguntar, diz assim, Jesus precisa dele. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estávamos presos, fora da igreja, fora do reino de Deus, fora da vontade de Deus, sem conseguir fazer a vontade de Deus. Muitas das coisas aprisionam o ser humano, muitas das vezes a droga aprisiona o ser humano, o vício aprisiona o ser humano, muitas das vezes, meus irmãos, a mágoa, o ressentimento nos aprisiona. E tem uma outra coisa, meus irmãos, que aprisiona o cristão, meus irmãos, para ele não fazer a obra de Deus e não obedecer a Jesus. A Bíblia diz que existe um tipo daqueles 4 terrenos, meus irmãos, que Jesus falou que o semeador saiu para semear. Um daqueles tipos era o terceiro terreno. A Bíblia diz que aquele terceiro terreno era uma terra boa, mas aquela terra tinha espinho. E o que Jesus explicou que eram os espinhos? Os cuidados dessa vida e a sedução da riqueza. E muitas das vezes isso impede nós, meus irmãos, de fazer a obra de Deus. Muitas das vezes isso impede nós de levantar a nossa cabeça. Muitas das vezes isso impede nós de desfrutar o sobrenatural de Deus na nossa
vida, os cuidados dessa vida e a sedução da riqueza. O nosso adversário, meus irmãos, vai fazer de tudo para tentar nos impedir nós de se aproximar de Deus e descobrir aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Ele vai fazer de tudo para tentar nos aprisionar, meus irmãos, com coisas tão pequenas, com coisas daqui, meus irmãos, e para que nós não venhamos almas para Jesus, para que nós não façamos a obra de Deus. Aleluia! Ele vai tentar, meus irmãos, nos interter. O que a gente faz com uma criança quando ela está fazendo ar, está fazendo folia? A gente vai lá e dá um brinquedinho para ela, interte ela, deixa ela intertidinha, para ela não incomodar. Muitas das vezes o inimigo, meus irmãos, ele quer interter nós com coisa tão pequena. Ele quer interter nós com as coisas dessa vida. Ele quer interter nós, meus irmãos, com uma porta que não foi Deus que abriu. Ele quer interter nós muitas das vezes com um aparelho. Ele colocou um aparelho na mão dos crentes hoje, meus irmãos, ele está intertendo os crentes. E a guerra espiritual vindo, meus irmãos, as lutas vindo, as almas indo para o inferno e nós intertidos pelo inimigo, intertido pelo mundo. E as almas indo para o inferno. Deus, Meu irmão, misericórdia. eu não sei o que está te impedindo de cumprir o projeto de Deus. Eu não sei o que está te impedindo de levantar a cabeça e desfrutar aquilo que Deus fez, o que Deus planejou para a tua vida e já prometeu e disse que vai fazer. Aleluia. Mas essa noite eu tenho essa palavra para nós aqui nessa noite. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Aleluia. Porque Jesus precisa de ti. Vamos se colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Jesus precisa de ti. Aleluia. Se tem algo que está te prendendo nessa noite, te impedindo de desfrutar aquilo que Deus prometeu, a promessa que Deus fez, nós queremos orar nessa noite em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha te livrar disso, para que Deus venha soltar essa barra, para que Deus venha soltar essa corrente. Aleluia. Para que Deus venha te dar liberdade. Louvado seja Deus. Ninguém tem coragem, meus irmãos. Esses dias mesmo nós estávamos, meus irmãos, lutando, porque depois do culto, a gente chegava depois do culto e começava a olhar alguma coisa sobre a guerra lá no Israel, alguma coisa no celular. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Eu descobri que isso aqui estava me prendendo e me impedindo de desfrutar mais do que Deus estava para fazer na minha vida. E um dia Deus estava orando de tarde, Deus disse assim: ó, não usa mais o celular dentro de casa que tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus, eu comecei a orar, meus irmãos. Aquela oração que nós precisamos fazer. Deus, não deixa a tecnologia me vencer. Eu quero usar ela para fazer as coisas para o teu reino, para a obra de Deus. Não deixa isso me prender. Não deixa as coisas desse mundo me prender. Aleluia. Louvado seja Deus, porque muitas das vezes os crentes estão presos, meus irmãos, nas coisas desse mundo. Muitas das vezes nós estamos presos. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus, meus irmãos, nos deu vitória. Deus quer te dar vitória aqui nessa noite. Aleluia. Eu não sei o que te prende, se é a tua vida material. Eu não sei o que te prende, se é uma mágoa, se é um ressentimento. Aleluia. Se é um espírito de inferioridade que está te prendendo e te impedindo tudo, de desfrutar. Muitas vezes a gente se prende nas coisas materiais com medo de perder, meus irmãos. Aleluia. Nunca nós vamos perder. Eu já estava orando aqui nesse púlpito. Aleluia. Dizendo: Deus, eu não posso fazer o curso de missão porque eu tenho meu trabalho. Deus, Senhor, eu já te dei condição para te fazer. Vai fazer. Aleluia. E às vezes a gente se prende, meus irmãos, as coisas daqui, não vai fazer. E o tempo está passando. E as almas estão indo para o inferno. E Jesus está voltando. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas aquele hino que nós ouvimos no começo, meus irmãos, não é mais tempo de nós se prender nas coisas daqui. Aleluia. Não é mais tempo de nós viver no egoísmo, da mandar para a raiva, de nós desfrutarmos, irmãos, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto o Espírito de Deus aqui nessa noite, meus irmãos. Eu quero orar por algumas pessoas aqui. E Deus tem falado contigo através dessa palavra. Aleluia. E tu já tem sentido a chama do Espírito Santo arder dentro do teu coração. Sabe o que é essa chama? Aleluia. É uma obra missionária. Aleluia. É algo que Deus quer fazer através da tua vida. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Enquanto o pastor orava, aleluia, nós tínhamos, meus irmãos, uma visão com a esposa do irmão Alfeu, minha irmã. Eu via o seu coração. E eu via uma chama do Espírito de Deus dentro do seu coração. Aleluia. E eu via essa chama sendo acesa. E através dessa chama, Deus tocando em mais vidas. E Deus acendendo mais vidas, aleluia. Eu quero pedir para a senhora passar para frente. E nós vamos fazer uma oração especial pela senhora nessa noite. Irmão Alfeu, pode passar também, irmão Alfeu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque Deus faz essas coisas, meus irmãos. Aleluia. Deus escolhe pessoas. E Deus escolhe aquelas pessoas que muitas das vezes as pessoas falam assim: mas esse daí não pode, esse daí não tem condições. Aleluia. Mas Deus tem um projeto. Oh, glória a Jesus. Deus tem um projeto, minha irmã, meu irmão. Aleluia.
Aleluia, Deus, se renovar as suas forças nessa noite. Aleluia, eu vejo desse azeite sobre a senhora. Em nome de Jesus Cristo, pode receber de novo. Levanta a tua cabeça. O Senhor precisa de ti. E plantou-se breve combinai de planto deve achar a raia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, tem pessoas aqui que através de ti, Deus quer levantar mais obreiros, mais homens de Deus. E hoje tu diz assim, mas eu não sou nem obreiro. Aleluia, mas é através de ti, irmão. Aleluia. O que é que Deus disse para Jessé? Aleluia. Jessé, eu não olho como o homem olha, Jessé. O homem olha a aparência, o homem olha o que tem, o homem olha o que sabe, mas eu olho para o coração, eu olho para o coração, Jessé. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome. Aleluia. Deus quer libertar vidas aqui nesta noite. Aleluia. Deus quer te libertar. Talvez quem está te oh, glória a Jesus. Quem está te pedindo de fazer a obra de Deus é a tecnologia. E tu diz assim, ó pastor, não, irmã, é o celular. Aleluia. Ah, mas é o sobrinho que não gosta de mim. Não, é o Kawaii, é o TikTok que está impedindo. Aleluia. Deus quer te libertar nessa noite. Tu vai sentir nojo dessas coisas. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Precisando ser ganha. Olha quanta alma precisando ser ajudada. Aleluia. Olha quanta alma precisando de socorro. Aleluia. Tu vai voltar a ouvir o gemido das almas, irmã. Aleluia. Aleluia. Tem cidades inteiras gemendo, clamando, indo para o inferno. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Um pouquinho antes que eu ia para a obra missionária, meus irmãos, eu me acordava de madrugada. Aleluia. Tinha alguém gritando socorro. Aleluia, aleluia, que ele entrava dentro da minha alma, no meu espírito. Tu vai ouvir esse grito, aleluia, tu vai ouvir o gemido das almas. Meu Pai está repondo, leve a choradeira. Deus conta contigo, o Senhor te salvou, glória a Jesus. Ore Pai, derganou, ne mando, ne vibranto, ne viblas, ne comunai. E ninguém plantou, se não, ne planto, ne vibumina, mandara, brachanadai. O Senhor conta contigo, conta contigo. Mandara, bragara, bragachura, mandara, braia. E eu estou bom, nessa mandara, braia, aleluia. Aleluia, Deus desbloqueia teus ouvidos nessa noite, minha dor. Aleluia, aleluia, tem almas argentinas, aleluia, clamando por socorro. Reclamando pela tua oração. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, o Senhor quer te libertar nessa noite, porque Ele precisa de ti. Aleluia, Ele precisa de ti, Ele precisa de ti. Aleluia, o Senhor quer devolver a chama dentro do teu coração, a chama evangelística, a chama missionária, a chama pela obra de Deus, porque Ele precisa de ti. Porque o Senhor
vai colocar tudo no devido lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, enche teu filho nessa noite, enche a tua filha nessa noite, Senhor. Vai destruindo as fortalezas, vai destruindo as conquistas, Senhor, vai destruindo as mentiras do diabo, Senhor da glória, vai destruindo, Senhor, as mentiras do inimigo. Espírito de inferioridade, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem retirada. Espírito imundo, mentiroso, em nome de Jesus Cristo. Prepandai, branco, nega, da glória, branco, nega, da gandaraia. Menino, plantou, se deve combinar a raia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, teu filho possa levantar a cabeça. Oh, glória a Jesus. Receber a tua graça e receber a tua proteção, meu Pai, e receber em nome do glória a Jesus a liberdade do Espírito, Senhor, para ser cheio do teu Espírito nessa última hora, para ser cheio do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Muita sabedoria, muito conhecimento, aleluia. Importa que o Senhor conta contigo, Ele precisa de ti, Ele pode te dar sabedoria, aleluia. Glória a Jesus, Pai eterno, nós oramos esta noite, Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O Espírito, Senhor, a chama missionária, Senhor, mais e mais, Senhor, nesse coração, Deus Pai, nessa noite, e chegou aqui, Senhor Deus Pai, quase se apagando, e chegou aqui, Senhor, cabisbaixo, Senhor, pensando, Senhor, somente nos seus problemas, somente na sua vida, Senhor, ajuda a levantar os olhos, Senhor, ajuda, Senhor Deus Pai, a ver a nação argentina, ajuda, Senhor Deus Pai, a ver o Uruguai, o Paraguai, Senhor, o Chile, Senhor, a Venezuela, Senhor, clamando por socorro, clamando por restauração, meu Senhor, clamando, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor Deus Pai, vir a Índia, Senhor, até, Senhor Deus Pai, a Europa, clamando, Senhor, por socorro, as almas clamando pelo poder do teu Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, sim, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, filho, Pai, em nome de Jesus, remove desse coração, Senhor Deus Pai, a lágrima, remove desse coração o ressentimento, Senhor, remove, limpa, Senhor, limpa, Deus Pai, limpa em nome de Jesus, Senhor da glória, limpa, Senhor, o teu filho pede, o teu filho, a tua filha concorda nessa noite, limpa, Senhor, aquilo que está impedindo, o teu filho tem lançado em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo vai dizer, meu irmão, eu libero
Você está